Olá, alunos, professores e até mesmo pais que nos acompanham aqui, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, nós vamos comentar aí um pouquinho sobre o nosso aprofundamento, o nosso componente e hoje aqui conosco para nos auxiliar aí nisto no mundo, tudo está interligado, a professora Janaína. Olá, obrigada pelo convite, professora Elaine. Eu sou a professora Janaína Jardim, o meu componente trabalha aqui junto com o da professora Elaine, que é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E hoje a gente vai fazer uma aula bem conectada, né? Isso mesmo. Nada mais do que uma pessoa assim com base para nos auxiliar aqui. Eu vou fazer a minha descrição, que eu não fiz, tá bom? Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camiseta preta, com uma personagem, uma camisa jeans, né? Uma calça jeans também e uma bota. Até olhei aqui e esqueci a roupa que eu tava. E o meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos, quando meu cabelo está solto. E o seu, Jana? Bom, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo trançado vermelho, comprido, eu uso brinco, é um brinco grande assim, né, uma argola, óculos preto. O meu sinal é parecido com o seu, só que esse é um J, né? É J mesmo, esse aqui é um J. É? Ah, então é um J com cachinhos, né? Que meu cabelo é cacheado também. E é isso, né? Estou com uma camiseta branca e jeans. Ótimo. E aí, na tela para vocês, algumas informações, então. Oficina de produção textual e oralidade, que seria o componente 5. Hoje estamos na introdução, teremos 2 aulas de introdução. Então, nosso aprofundamento, superar desafios é de humanas, unidade curricular 1. No mundo, tudo está interligado. E, novamente, o nosso componente curricular, oficina de produção textual e oralidade. Nos outros vídeos, né, nós comentamos aí como que vai funcionar, qual que é aí as perspectivas dessa disciplina, o que vamos aprender, ok? E hoje nós vamos aprofundar aí um pouquinho. E aí nós temos os objetivos da nossa aula, tá? Então, primeiro, você pode ir lendo, Jana, por favor? Claro. Desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, ó, tem a ver lá com transformações do espaço geográfico, né? É. Histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos. Isso mesmo. E aí, enfatizar a investigação, apreciação e análise dos fenômenos de variação linguística em seus diferentes níveis e dimensões, partindo do reconhecimento das variações linguísticas praticadas pelo estudante em seu entorno. Compreender as variedades da língua para uma comunicação eficiente em diferentes contextos de uso, além de fundamentar o respeito e o combate a preconceitos linguísticos. Isso mesmo. Então, nós comentamos lá nos outros vídeos, né, que nós vamos tratar bastante aqui das variedades linguísticas, variações linguísticas, tá bom? A fim de quê? De a gente conhecer aí a amplitude do nosso idioma, né, as possíveis variações que ele sofre aí, que são naturais. Nós costumamos dizer o quê? Que a língua é viva, né? A língua é viva. Então, se ela é viva, ela vai sofrendo aí as modificações de acordo com a sociedade. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, essa língua também, tá? Conforme a gente vai tendo aí novas descobertas, né? Então, a gente vai criando aí palavras para nos comunicarmos. E cada grupo vai ter aí a sua variedade. Nossa, é muita coisa que a gente vai ter para conversar. É verdade. Tá bom? Coisa legal. E por isso a Jana também está aqui, que vocês vão ver aí nos próximos slides, que a gente vai observar como que os dois componentes vão interagir aí, e pensando na língua como patrimônio material e imaterial. Ou melhor, a gente vai tratar sobre esses dois conceitos e vamos observar aí em qual deles a língua se encaixa, tá bom? E nós temos também aí uma perguntinha inicial para vocês irem refletindo, tá? Depois vocês podem aprofundar na sala com os professores de vocês, podem mandar lá nas redes sociais e a gente vai interagindo aí sobre essa pergunta. Então, na tela para vocês, vamos ler então. Ao longo da nossa vida escolar e até mesmo fora dela, nos deparamos com discussões sobre o certo e o errado na língua. E muitas das vezes, essas discussões baseiam-se em um imaginário de uma língua única e uniforme. O que você pensa sobre isso? Então, observem, ó, imaginário. Né? De uma língua uniforme, única. De novo, lá nos outros vídeos a gente comentou que temos sim o padrão, a norma padrão
Por quê? Nós temos aí os documentos oficiais, temos os livros, né, os livros didáticos, enfim. Então, há momentos que nós temos sim que priorizar a norma padrão, tá? Para que esse texto aí seja divulgado de forma ampla, em diversos contextos. E aí é claro que sempre, infelizmente, terão algumas pessoas aí que mesmo aí com a norma padrão, por conta da dificuldade na escolarização, não teve acesso à escola formal, também vai ter dificuldade, mas é que para a gente consiga aí ter um padrão pensando principalmente em documentos, certo, Jana? Certo. E até agora, lendo assim essa questão, né, do imaginário de uma língua única e uniforme, né? Aí pensando assim, historicamente, né, me remeteu à chegada dos europeus na América. Porque quando eles chegam na América, eles têm aquele olhar etnocêntrico, que é um termo que os estudantes já aprenderam lá na formação geral básica, né? O que é o etnocentrismo? É quando eu olho para uma civilização, uma sociedade, um grupo que é diferente do meu. Então eu já olho assim, imaginando que aquele grupo é inferior. Sim. Então a língua deles é inferior, a cultura, a religião, tudo deles é inferior, né? Então quando o europeu ele chega aqui na América, ele chega com esse imaginário aí de uma língua única, né? Como que está aqui nesse quadro Compartilhando Conhecimento. Então, eles chegam aqui na América com esse ideal de que a língua europeia, a religião europeia, ela é única e ela era como se fosse um referencial, assim, um padrão, sim, né? A ser seguido. E tudo que fosse diferente daquilo era considerado bárbaro, era considerado errado, né? Uma coisa rejeitado. ruim, rejeitado. E observem aí como isso veio aí se estruturando e permanece até hoje. Sempre reforçando os outros vídeos para vocês retomarem lá, reforçarem o conteúdo. Nós comentamos sobre isso, né? Então, por que será que determinadas linguagens, determinadas variedades são menosprezadas e outras não? Será que realmente, agora vamos pensar não na escrita, né? Vamos focar aí na oralidade. Será que a gente tem mesmo uma uniformidade na língua? Todo mundo, né, durante todo o dia, toda a semana, vai falar da mesma forma? Ou terão aí alterações, né? Haverá alterações? Então, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho, eu vou ter aí uma linguagem. Então, quando eu estou aqui com vocês, eu tenho uma linguagem. Quando eu estou lá com os colegas... É bem diferente. Né? É bem já diferente. vai ter uma alteração nisso. Sim. Então, os contextos aí e os sujeitos envolvidos vão fazer com que essa comunicação aí seja modificada. Com as expressões, né, tanto na oralidade, na escrita é muito mais difícil, né, disso acontecer. Mas aí com o avanço das novas tecnologias, com as mensagens rápidas, né, a gente observa que tem se intensificado mais também na escrita, tá? Então nós vamos observar aí essa variedade da língua em diversos contextos, em diversos aspectos e observando isso. De novo, temos sim que ter a norma padrão, nós estamos falando que não é para ter mais, que é para cada um falar do jeito que quiser, como bem entender em todas as situações. Não, a gente vai pensar aqui na adequação aos contextos e aprender as variedades para combater o preconceito linguístico. Então, por isso que é importante conhecer aí as diferentes variedades da língua, para a gente aprender aí também a respeitar o diverso e observar isso como uma cultura, né? Como parte da nossa cultura. Porque até a gente conversou sobre isso ontem, né, Elaine? No componente de narrativas históricas, a gente até conversou que cultura não é só o que é produzido por um grupo que a gente vai chamar aqui de elite, isso. Né? Cultura é tudo, né? Tudo. E a língua, ela vai materializar essa cultura, esses costumes, né? Seja aí de forma oral, né? Ou na escrita. Então, observe aí quanto de coisas a gente vai discutir. E queremos aí que vocês respondam essa pergunta, troquem ideias com seus companheiros, observem quais são as semelhanças, quais são as diferenças aí das ideias que vocês têm sobre esse assunto, tá bom? E aí, agora sim, nós vamos falar um pouquinho aí sobre patrimônio cultural. O que será que é isso, né? Então, vamos ler aí algumas definições, tá bom? Então, o patrimônio cultural pode ser definido como um bem ou bens de natureza material e imaterial, considerado importante para a identidade de cada país. Ó, tem umas palavrinhas aí que eu sugiro que vocês anotem, façam algumas anotações. Ó, identidade, nós vamos falar muito sobre isso, então pensar na língua como uma identidade, tá bom? A gente está falando aqui do patrimônio cultural, eu já estou aí adiantando, tá bom? Então,
Pensando em identidade, tá? Como é que a gente se identifica, ok? Aí continuo então conceituando para vocês. Os bens culturais e materiais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. As culturas material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo ou povo. O patrimônio cultural material está associado aos elementos materiais e, portanto, é formado por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas, etc. Já o patrimônio cultural imaterial está relacionado aos elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambos possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo e, ao mesmo tempo, que promovem sua identidade. De novo, ó. Grifem essa parte. Ambos possuem aspectos simbólicos, ó, tá faltando um Czinho ali, aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo e, ao mesmo tempo, que promovem sua identidade. Como a gente pode comentar isso, Jana? A gente pode comentar assim. Então, vamos pensar aqui no patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural é esse conjunto de tudo que vamos chamar de um grupo social, isso vocês vão ver no outro componente, que significa um grupo social. Então, é o conjunto, né, de todas as manifestações culturais, de todas da religião, de patrimônios materiais. Então, é o conjunto de tudo que um grupo construiu. E essa construção, ela tem relação com o seu passado histórico. Então, geralmente, um grupo ele é constituído a partir do seu passado histórico, né? Temos um passado semelhante, esse passado ele traz o nosso patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural, ele pode ser material ou imaterial. Então, eu vou dar aqui um exemplo de patrimônio material. Olha só. Um patrimônio material da humanidade, as pirâmides do Egito, né? Por que elas são materiais? Porque elas são palpáveis, elas são tangíveis. A gente utiliza essa expressão, elas são tangíveis, elas são palpáveis, né? Você consegue tocá-las. Isso é um patrimônio material. Agora, vamos pensar um patrimônio cultural imaterial. Olha um exemplo, o carnaval. O carnaval, inclusive, eu vou ler aqui o nome o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, né? Considerou o carnaval um patrimônio imaterial. Mas espera aí, imaterial, então ele não tem materialidade. A gente não toca, não é tangível. Então, o que o CONDEPHAP, né, que é esse Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, o que eles estão considerando como patrimônio histórico? A manifestação carnavalesca, né? A festa, as técnicas de saberes que estão ali incluídas nessa festa. Então, por exemplo, a dança do carnaval é uma técnica. E essa técnica, ela foi passada de geração em geração, através da oralidade. O jeito de ser, né, da festa, o jeito de ser do carnavalesco, a forma de cantar, isso são técnicas e saberes que foram sendo passadas aí de geração em geração. Então, o que é considerado patrimônio histórico no carnaval? A manifestação, a festa em si, né? Aí a gente tem essa expressão. Mas aí tem aquele outro exemplo, Elane, lembra que eu te falei das bonecas? Sim. Das bonecas, que é bem interessante, porque olha só, patrimônio cultural nós sabemos que é esse conjunto de manifestações, né, culturais, de um grupo social, que aí vocês vão ver no outro componente o que é o grupo social. Só que assim, um patrimônio material, nós sabemos que é fácil, porque a gente toca, a gente sabe, né? O imaterial, nós já sabemos que são lendas, músicas, festejos. Aí eu tenho um exemplo, que a gente até conversou sobre isso, das bonecas Hichokó, que é da cultura Carajá. Então, o que são as bonecas Hichokó? Elas são bonecas, assim, como se fosse de uma cerâmica, que ela é específica dessa região onde tem o povo, a etnia Carajá. Então, é considerado patrimônio imaterial a boneca, mas olha só, não a boneca em si, né? Não a cerâmica em si, mas o jeito de preparar essa cerâmica foi considerado um patrimônio imaterial. Porque a forma de fazer esta boneca, ela precisa ser registrada no livro de patrimônios, né, imateriais, porque aquela técnica, aquele saber,
ele não está escrito em lugar nenhum, ele foi passado de geração em geração através da oralidade. E aí foi considerado um patrimônio imaterial, mas não a boneca em si, e sim o jeito de fazer. Aí faz parte da questão da cosmovisão dos povos carajás, que é importante também, como estamos neste eixo, né, de pesquisa científica, Sim, né? É importante que os estudantes, então, já procurem, comecem a pesquisar aí essa questão, né, das práticas e saberes. Perfeito. Porque esse exemplo que a Jana deu, na próxima aula vocês vão observar que a gente tem lá alguns dados sobre a diversidade aí de idiomas que nós temos no Brasil. É claro que o oficial é o português e, segundo o que muitos não sabem, Libras, tá bom? Libras é o nosso segundo idioma aí oficial, tá bom? Então nós temos o português e a Libras, né? Melhor dizendo, tá? E vocês vão observar que temos aí dos outros povos indígenas, tá? Várias línguas, tá bom? Então, é muito ampla aí essa diversidade. Então, observem que se a gente estiver ali na região norte do país, certo? Então, vai ter muita, eu acredito que sim, né? Vai ter muita mais influência aí dos povos indígenas do que aqui em São Paulo, que a gente também tem, se a gente for pensar aqui no Jaraguá, Sim, né? Também temos, diferente. mas em menor quantidade. Então, observe que as regiões, conforme elas vão sendo construídas ali, e os diferentes povos, no sul, por exemplo. No sul, a gente tem uma grande diversidade também aí das variedades, né? Por conta ali dos povos que foram migrando para ali também. Então, tudo isso aí, a gente vai pensar historicamente, como a Jana falou. Interessante, né? Porque também tem região que chegou, por exemplo, se a gente for pensar ali o Bexiga, chegaram mais Sim. italianos, né? Embora antes dos italianos, os africanos já estavam ali no Bexiga. Mas vamos pensar, a concentração hoje é de italiano. O jeito de falar é diferente, Sim, né? muito. A forma muito. de falar, é verdade. Nós temos aí vários vídeos que a gente poderia colocar aqui para vocês, que eles mostram mesmo, e ali da região do Bexiga mesmo. Tem uma sutil diferença, assim, mas tem. Então, gente, não é uniforme, não tem como. Seja pelo sotaque, né? Seja aí por expressões que são típicas de determinado grupo, a gente vai ter, sim, uma grande variedade. Não existe aí um único idioma, tá? Estou falando idioma no sentido, assim, da variedade, tá? Da amplitude. É claro que a gente tem aí o português, ponto, no padrão, mas observem aqui que a gente está falando de variedade, tá? Então, o idioma único no sentido disso que ele é uniforme, como a gente falou, tá bom? Ele vai ter aí as variedades, tá bom? Então, continuando, a gente tem aí mais algumas outras informações que vamos discutir, tá bom? Então, conceituando, o que são as variedades linguísticas, né? Então, elas são as modificações que ocorrem em uma língua. Essas mudanças nada mais são do que a evolução do idioma, uma vez que, conforme a sociedade avança em seus diversos conhecimentos, a língua também progride, já que ela materializa o pensamento humano, né? Se a gente for pensar aí nos textos de tradição oral, né, eles foram se modificando. Por quê? Eram textos, como o próprio nome diz, de oralidade, então não eram escritos. Embora hoje a gente tenha aí, né, muitos registros, por exemplo, os contos de fadas, né? Então, lá no começo, os contos de fadas e outros contos, eles eram direcionados mais para o público adulto, para ensinar principalmente as mulheres, né? Eu acho bem interessante vocês pesquisarem sobre isso aí. Quais ensinamentos, né? Se a gente for pensar no Chapeuzinho Vermelho, qual que era a representação da Chapeuzinho? O que ela representava ali, né? O lobo, a vovó, o lenhador, né? Essa floresta. Mas esses textos mais aí de tradição oral, a gente pensar no momento em que não tinha escrita, então cada povo iria adaptando. É até interessante, né, que agora você falou isso, eu lembrei que, assim, a maior parte desses textos, eles são da Idade Média, né? Sim. Aí aqui já pensando o contexto histórico deste momento onde esses textos foram construídos. Sim, Aí vocês já sabem qual é o papel da mulher. Se eles estavam queimando mulheres na fogueira, então, Sim. imagina qual era o papel das mulheres, né? E para que era direcionado esses Sim. contos, né? Vamos deixar aí essa curiosidade para vocês buscarem, tá bom? Então, só para a gente pensar aí na variedade, né, da língua, claro que a gente ampliou mais ainda, né? Então, os povos vão ir adaptando aí com um vocabulário, então já vamos ter aí uma variedade, né, com um vocabulário específico. Hoje, como é mais destinado às crianças, é claro que o vocabulário mudou por completo,
tá? Então aí nós temos para vocês algumas formas, né, algumas situações aí que a gente vai observar essa variedade, ó. Então, na fala, né, na pronúncia aí, que muitas das vezes é mais comum. Depois, na escrita, como eu disse, não é tão comum, mas hoje aí com o avanço das novas tecnologias, as mensagens instantâneas, né, a gente já tem utilizado mais. O vocabulário e o sentido, né, aí a semântica. Então, toda vez que a gente está falando de semântica, nós estamos falando do sentido. Então, a gente pode utilizar uma palavra em determinado contexto, né, que ela tem um sentido. Já com outro grupo, tem outro completamente. Fugindo aqui um pouquinho do português, mas se a gente pensar aí que todas as línguas elas vão ter aí essas variações. Uma vez eu vi um rapaz falando que no inglês, pelo menos na região ali da Austrália, ele falou pra você nunca mandar beijos na mensagem. É. Eu falei, sério? Que é tão comum, né? Beijos. Não, tem uma conotação sexual muito forte, né? Então, ali, por algum motivo, naquele grupo, né, você mandar beijos por mensagem, né? É uma coisa assim, tem uma conotação sexual forte. Isso que é semântica? Isso. Que eu não sabia, eu não conheço semântica. Semântica está sempre relacionada aos sentidos. Mas assim, cada grupo dá um sentido para a palavra. É isso. Vamos pensar aqui, deixa eu ver. No sentido do beijo mesmo. Então, a semântica aqui no Brasil, nosso contexto aí de informalidade, você mandar beijos. Beijos equivale a um até logo. Certo. Né? Então, o sentido semântico aqui, numa contexto informal, beijos, até mais, né? Beijos pra você. Lá, a semântica, claro, num contexto informal, tá? Tô falando tudo aqui informal, já tem essa outra conotação. Então, a semântica muda ali daquele contexto. Legal. Então, um beijo ali na mensagem, né? Não mande. Não mande. Na dúvida, não mande. Isso, na dúvida, não mande. Manda um emoji, acho que é melhor. Isso. Mas sabe que até... emojis? Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, olha aí como vai ter essa variação grande mesmo em todos os idiomas. Então, por isso a gente tem que pensar aí no contexto, né? E por aí vai. Tinha um outro exemplo aqui que eu ia dar, mas vamos pular. Vamos pular. Mas eu vou pensar alguns exemplos, assim, também sobre isso, que agora eu achei bem interessante. Eu não conhecia a semântica. Sim. Porque também, por exemplo, os ditos, claro que a gente não vai dar nenhum exemplo aqui, os ditos palavrões, né? Então, tem situações que realmente tem um sentido, assim, muito forte, que você está insultando a pessoa. Em outros, é como uma interjeição mesmo. O que é interjeição? Ui, opa, nossa, né? Vai lá, né? Isso. Tá, então, esses ditos palavrões, né? Então, podem ter, assim, a semântica, o sentido totalmente pejorativo, né? Certo. De você querer ofender o outro, ou às vezes não. Por exemplo, assim, um exemplo, tá? Preto, né? Quando eu posso falar assim, uma pessoa preta, isso não é ofender, né? Mas o preto, o sentido para cada grupo é diferente, assim? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, pensando aí no contexto, a gente fala assim, seu preto. Então, dependendo do sentido que você tá ali, do contexto, é aceitável. Legal. Nossa, tô aprendendo sobre semântica. Gostei. E os grupos também, certo, Jana? Acho que eu já vi pessoas assim, negras falando, dentro do meu grupo, a gente aceita. Certo. Eu posso falar. Mas quem está fora do grupo, muitas das vezes não é aceito, porque o sentido muda muito. O Daniel Munduruku, ele tem uma explicação boa também sobre a palavra índio. Né? Que dentro ali, né, dos grupos indígenas, é aceito. Certo. Mas quem está de fora, não. É melhor você não falar, porque você generaliza. É como se fossem únicos. Todos vão falar a mesma língua, todos têm o mesmo costume. Porque eles entendem que eles são índios e que eles fazem parte de uma nação que, né, que tem etnias e línguas. Mas, de repente, quem é o não índio não entende isso. Isso mesmo. Vai achar que é tudo índio. E é bom explicar. É realmente, assim, eu gostei bastante de entender sobre semântica e isso vai me ajudar muito com as aulas de história também. Sim. Então, é isso mesmo. A semântica ali seria o sentido. Às vezes, alguns exercícios que a gente faz coloque as palavras no grupo semântico. Então, eu tenho lá alguns substantivos com objetos, né? Então, aqui, ferro, celular, tal. Qual é o grupo semântico dele? Vai ser objetos. Aí, eu posso separar mais. Então, o ferro, o grupo semântico de eletrodoméstico. Certo. O celular, eletroeletrônicos. Né? Então, cada um vai ter aí a sua semântica. Legal. É bem amplo.
Tem muita coisa para falar. Gostei disso. E aí, continuando, ó, pensando nisso aqui que a gente está aí falando, né, conversando, pensando nos conceitos que vimos e em seus conhecimentos de mundo, conte-nos sobre as diversidades linguísticas que você costuma utilizar no cotidiano. Se você já sofreu ou presenciou algum preconceito linguístico e em qual contexto isso já aconteceu. Você, Jana, você costuma utilizar quais ou qual variedade aí linguística? Linguística, bom. Mais formal, informal? Quando eu estou em aula aqui é mais formal, né? Mas no meu dia a dia eu sou bem informal. Sim. Eu acho que a gente falou isso ontem, né? Que eu tinha a impressão que eu não tinha vício de linguagem e que eu não tinha sotaque. Eu achava que quem tinha sotaque eram os outros. Aí eu percebi que eu tenho sotaque, que eu falo também meio puxando algumas... Sim. Né? No final aí do material tem um vídeo para vocês assistirem que a professora vai falar exatamente sobre isso. Dessa variedade. Então aqui, mesmo São Paulo, capital, vai ter uma variedade, né? Aí os bairros ao entorno, também a gente vai observar aí, em determinado bairro eles utilizam bastante essa expressão, em outro bairro vão utilizar outra. Então sim, e preconceito linguístico? Você já sofreu especificamente assim? Não. Ou alguma pessoa próxima? Não, porque eu acredito que eu tô aqui em São Paulo, então a gente não acaba não sofrendo. Mas eu percebo que quem vem do Nordeste sofre. Sim. Né? As pessoas ficam sempre tirando, assim, né, um sarro, assim, o jeito que fala, né, tá puxando muito, né. Eu já percebo que o carioca talvez não... É uma impressão minha, tá, gente? É do senso comum aqui o que eu acho, né? É porque é uma resposta pessoal. Eu acho que o carioca não sofre todo esse preconceito aqui em São Paulo, mas eu percebo muito o nordestino vindo para São Paulo e tendo esse preconceito com a forma, né? Com o jeito que eles falam. Isso é uma opinião pessoal. Sim, e se a gente for observar aí, na sua grande maioria, quando a gente observa o pessoal do Sul já é mais bonito, né? Mas, assim, o que as pessoas costumam falar. Nossa, que bonito o verdade. Sotaque, não é? Nossa, no Sul eles falam tão bonito, ai, que sotaque. O carioca já parece que é mais descontraído. Eu também não percebo esse preconceito, porque eu não estou no meu lugar de fala, né? Sim. Não sou carioca, não sou do Sul, nem do Nordeste. Mas parece-me que é isto, assim, né? Pensando numa resposta pessoal, parece que é isso mesmo. E o que é interessante a gente comentar aqui, que vocês vão observar que o preconceito linguístico, ele traz vários outros preconceitos ali. Então, a gente estava comentando aí, vamos colocar aqui como exemplo os nordestinos, tá? Então, assim, como a Jana falou, né? Às vezes a pessoa fala assim, já é nordestino, né? Aí, a gente tem vários outros preconceitos. Ele fala assim porque lá não tem escola. Ele fala assim porque teve que trabalhar durante a infância toda. Ele fala assim... Então, observem como o preconceito linguístico não é tão comentado, né? E, ao mesmo tempo, não se combate, porque se eu não comento, eu não discuto. Se eu não discuto, eu não proponho soluções. Né? Como vários outros preconceitos estão ali interligados e aí vai virando uma bola de neve, tá? Então, a gente vai discutir isso. Então, por isso que é importante eu conhecer as variedades, né? Saber que, sim, é normal, é comum, faz parte da língua, é cultura, né? Representa a identidade de um povo, a história dessa pessoa, né? Desse grupo, desse conjunto. Então, é algo muito forte, muito intenso. E se eu sei disso, dessa variedade, se eu tenho essa consciência, né? Eu consigo combater o preconceito linguístico e, de novo, saber utilizar aí a língua nos diversos contextos, tá? Eu quero sempre reforçar aqui. Não estamos falando que uma variedade é melhor que a outra, que não se deve utilizar a norma padrão, não é isso. A gente quer aprender sobre a variedade da língua para combater o preconceito linguístico e saber utilizar a língua nos diferentes contextos, ok? E aí, temos uma possível resposta para vocês, é pessoal, e temos uma outra pergunta que vai ficar para vocês. Todas as perguntas aí, elas têm respostas, mas o nosso cronômetro já ficou doido aqui, ele está correndo. Só vou colocar aí para vocês rapidinho, Então aqui, para vocês, hora da pesquisa. Nós temos aí vários sites, tá? Para vocês entrarem, pesquisarem aí mais informações, tá bom? Então, para a próxima aula, solicitamos 2 pesquisas. Uma sobre variedades linguísticas e outra sobre preconceito linguístico. Elas servirão de base para as próximas atividades. Então, temos aí os links, vocês podem acessar e vamos aprofundar mais aí esses assuntos, certo, Jana? Certo, adorei aprender um pouco aqui sobre semântica. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina, eu que agradeço. Acrescentou muito aí na nossa aula. Então, beijos, até a próxima.